A pior mentira é aquela que você conta para o espelho todos os dias. Amanhã eu começo. O amanhã é o lugar onde seus sonhos vão para morrer. É o cemitério da dieta que nunca começa, do negócio que nunca abre e do dinheiro que você nunca ganha. Napoleon Hill não estudou os 500 homens mais ricos do mundo para te ensinar a ser paciente. Ele descobriu um padrão brutal. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza é o hábito de esperar o momento perfeito. Se você quer continuar na mediocridade, feche esse vídeo. Se você quer as 5 leis brutais para sair do lugar hoje, preste atenção. A lei número 4 vai destruir o seu ego. Vou te dar um dado que vai te incomodar. A Universidade de Scranton fez uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas sobre metas de ano novo. Sabe quantas conseguiram cumprir? 8%. 92% falharam. E sabe qual foi a desculpa número 1? Não tive tempo. Tempo é a mentira favorita dos fracassados. Você tem tempo para assistir 3 horas de série na Netflix. Você tem tempo para rolar o feed do Instagram até o dedão doer. Mas você não tem tempo para construir o futuro que você diz que quer. Isso não é falta de tempo. Isso é falta de decisão. E decisão é o que separa os ricos dos pobres, segundo Hill. Ele não disse, pense e reflita sobre enriquecer. Ele disse, pense e enriqueça. Pensar sem ação é fantasia. E fantasia não paga conta. Aqui está a verdade que ninguém te conta. O cérebro humano foi programado para sobreviver, não para prosperar. Seu sistema límbico, a parte primitiva do seu cérebro, quer conforto, quer segurança, quer que você fique na caverna onde não há leões. O problema é que riqueza, sucesso e transformação estão fora da caverna. Estão no território do desconforto. E toda vez que você diz, amanhã eu faço, você está deixando o sistema límbico ganhar. Você está escolhendo sobreviver em vez de dominar. Napoleon Hill descobriu isso quando entrevistou Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Nenhum deles esperou estar pronto. Nenhum deles esperou ter todas as respostas. Eles agiram com medo, agiram com dúvida, e o medo sumiu no meio da ação, não antes dela. Mas tem uma coisa que Hill descobriu sobre esses homens que 99% das pessoas ignoram, e eu vou te contar isso na lei número 3. Guarda essa informação. Então, aqui estão as 5 leis. E eu vou te avisar, se você aplicar essas leis hoje, daqui a 6 meses você não vai reconhecer sua vida. Mas se você assistir e não fizer nada, você vai continuar sendo exatamente quem você é agora. E você já sabe que isso não é suficiente. Lei número 1. Mate o amanhã. Literalmente. Risque essa palavra do seu vocabulário. Toda vez que você pensa, amanhã eu começo, o que você está fazendo é criar uma ilusão de progresso sem fazer progresso real. É como planejar uma viagem e nunca comprar a passagem. Você se sente bem por estar planejando, mas você não sai do lugar. Napoleon Hill chamava isso de deriva. 98% das pessoas vivem a deriva. Elas têm sonhos vagos, planos vagos e resultados vagos. Os 2% que vencem têm algo diferente. Eles têm um prazo. E o prazo é hoje. Aqui está o exercício. Pegue uma meta que você está planejando fazer. Pode ser abrir aquele negócio, ligar para aquele cliente, gravar aquele vídeo. Agora me diz, o que você pode fazer nos próximos 60 minutos que te aproxime dessa meta? Não precisa ser perfeito. Precisa ser real. Se você quer abrir um negócio, abra o CNPJ hoje. Se você quer emagrecer, jogue o açúcar fora agora. Se você quer ganhar dinheiro, mande a primeira proposta hoje. Ação imperfeita hoje vale mais que plano perfeito amanhã. E se você não fizer isso, se você fechar esse vídeo e voltar para a sua zona de conforto, você vai acordar daqui a 5 anos, exatamente no mesmo lugar. Só que mais velho, mais arrependido, mais quebrado. Inscreva-se nesse canal agora e compartilhe esse vídeo com alguém que está travado na ilusão do amanhã. Não é um pedido, é um comando. Porque quem assiste e não age está apenas entretendo a própria mediocridade. Lei número 2. Queime a ponte. Há um estudo fascinante de comportamento feito pela Universidade de Yale sobre compromisso. Eles descobriram que pessoas que anunciaram publicamente suas metas tinham 65% mais chance de cumprir. Por quê? Porque quando você torna sua decisão pública, você cria um custo social para o fracasso. Você queima a ponte da volta. Napoleon Hill escreveu em Mais Esperto que o Diabo que o medo é o que mantém as pessoas presas. Medo de falhar, medo do julgamento, medo de perder. Mas ele descobriu algo mais profundo. O medo só tem poder quando você tem uma saída.
Quando você tem um plano B confortável. Quando você pode dizer, se não der certo, eu volto. Os homens que Hill estudou não tinham plano B. Carnegie não tinha. Ford não tinha. Eles apostaram tudo. E quando você aposta tudo, você não tem escolha além de vencer. Então aqui está o que você faz. Escolha uma meta e torne pública. Poste nas redes sociais. Conte para seu melhor amigo. Conte para alguém que você respeita. Não conte para todo mundo, porque tem gente que vai querer te sabotar. Mas conte para alguém que vai te cobrar. Alguém que vai perguntar daqui a 30 dias. E aí, você fez? Quando você cria a accountability externa, você remove a opção de desistir. E desistir é a única razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem. Tem uma frase de Hill que eu gosto muito. A maioria das pessoas desiste quando a vitória estava a centímetros de distância. Eles param no 9º round quando o nocaute viria no 10º. E param porque não queimaram a ponte. Sempre tem uma desculpa pronta. Sempre tem um lugar seguro para voltar. Queime esse lugar. Mas espera, porque na lei número 4, eu vou te mostrar qual é o maior inimigo que te impede de queimar essa ponte. E você vai se reconhecer nele. Continua comigo. Lei número 3. Construa o hábito da decisão rápida. Aqui está um fato que poucos sabem. A pessoa média toma cerca de 35 mil decisões por dia. 35 mil. E a maioria dessas decisões são automáticas. Qual roupa vestir? O que comer no café da manhã? Qual rota pegar para o trabalho? Mas tem um tipo de decisão que paralisa todo mundo. As decisões que envolvem risco. Investir dinheiro, mudar de carreira, terminar um relacionamento tóxico. E sabe o que acontece? A pessoa fica semanas, meses, anos pensando. E enquanto ela pensa, a oportunidade morre. Napoleon Hill estudou isso. Ele percebeu que os homens bem-sucedidos tinham algo em comum. Eles tomavam decisões rápidas e mudavam de ideia devagar. Já os fracassados faziam o oposto. Demoravam anos para decidir e mudavam de ideia toda semana. Olha a ironia. A pessoa que tem medo de decidir rápido acaba perdendo mais tempo mudando de ideia o tempo todo. Treina isso. Durante 7 dias, toda vez que você tiver que tomar uma decisão pequena, decida em menos de 5 segundos. Quer pedir aquele prato no restaurante? 5 segundos. Quer mandar aquela mensagem? 5 segundos. Quer fazer aquela ligação? 5 segundos. O objetivo não é acertar todas. O objetivo é treinar seu cérebro para sair da paralisia. Porque a paralisia é o estado padrão do fracasso. E a ação, mesmo quando imperfeita, é o estado padrão do sucesso. Você sabia que Jeff Bezos tem uma regra chamada regra das 2 pizzas? Se uma reunião precisa de mais de 2 pizzas para alimentar todo mundo, a reunião tem gente demais. Por quê? Porque quanto mais gente, mais lenta a decisão. Ele prefere equipes pequenas e decisões rápidas. Ele prefere errar rápido e corrigir do que acertar devagar e perder o timing. E é isso que diferencia bilionários de pessoas que morrem com potencial não realizado. Lembra que eu falei que Hill descobriu algo sobre Carnegie, Ford e Edison que ninguém percebe? É exatamente isso. Eles tinham velocidade de execução brutal. Enquanto outros planejavam, eles faziam. Enquanto outros esperavam aprovação, eles criavam. E essa velocidade não era dom. Era treinamento. Era disciplina de decisão. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir isso. Não amanhã. Agora. Porque a mensagem só tem valor se for propagada. Se ficar só com você, é egoísmo disfarçado de aprendizado. Lei número 4. Destrua a ilusão da preparação. Essa é a lei que vai doer. Você não está se preparando. Você está procrastinando com um nome bonito. Estou me preparando. Estou estudando mais. Estou esperando ter mais experiência. Mentira. Você está com medo. E o medo te convenceu de que você precisa de mais cursos, mais livros, mais certificados antes de agir. Aqui está a verdade. Você nunca vai estar pronto. Nunca. Preparação eterna é a droga preferida dos medíocres. Napoleon Hill entrevistou centenas de pessoas ricas. Sabe quantas esperaram estar prontas? 0. Henry Ford não sabia construir carro quando decidiu construir carros. Ele aprendeu fazendo. Thomas Edison não sabia como criar a lâmpada. Ele tentou 10.000 vezes e falhou 10.000 vezes até acertar. 10.000. Você desiste na 3ª tentativa e acha que não é para você. Não é que não é para você. É que você não tem disciplina. Disciplina não é fazer quando você está inspirado. Disciplina é fazer quando você está cansado, com medo, sem vontade. É fazer no dia que tudo dá errado. É fazer quando ninguém está aplaudindo. Então pare de esperar estar pronto. Pare de colecionar cursos. Pare de adiar por mais preparação.
Faça com o que você tem. Comece ruim. Melhore no caminho, porque a estrada ensina mais que o mapa. Tem um termo em inglês chamado análisis parálisis. Paralisia por análise. Você analisa tanto que não age. Você pesa tantos prós e contras que nunca sai do lugar. E enquanto isso, alguém menos qualificado, menos preparado, mas mais corajoso, está conquistando a vida que você sonha. Isso te irrita? Ótimo. Usa essa raiva como combustível. E agora vem a parte mais importante de todas. A lei número 5 vai te dar o poder final, mas também a responsabilidade final. Se você aplicar, nada te segura. Se você ignorar, nada te salva. Lei número 5. Assuma o comando da sua mente. Tudo o que eu falei até agora não funciona se você não controlar o campo de batalha principal, sua mente. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro em Quem Pensa Enriquece ao conceito de autossugestão. Ele disse que pensamentos repetidos se tornam crenças, e crenças se tornam ações, e ações se tornam resultados. Então, se você acorda todo dia pensando, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não mereço, você está programando seu cérebro para o fracasso. É simples assim. Não é esoterismo, é neurociência. Seu cérebro não sabe a diferença entre um pensamento real e um pensamento imaginado. Ele só reage ao padrão. Se o padrão é fracasso, ele vai buscar evidências de fracasso. Se o padrão é sucesso, ele vai buscar evidências de sucesso. Isso se chama viés de confirmação. Então, aqui está o exercício mais poderoso desse vídeo. Todo dia, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de olhar notícia, antes de fazer qualquer coisa, você vai repetir em voz alta 3 afirmações. Primeira, eu sou capaz de criar riqueza. Segunda, eu tomo decisões rápidas e corrijo rápido. Terceira, eu ajo hoje, não amanhã. Repete isso durante 60 segundos. Parece bobo? Ótimo. Os bobos estão ricos. Os espertos que acham isso ridículo estão quebrados. Você escolhe. Estudos de psicologia cognitiva mostram que leva em média 66 dias para formar um novo hábito. Não 21, 66. Então, se você quer reprogramar sua mente, você precisa de 2 meses de disciplina férrea. 2 meses repetindo esses comandos. 2 meses agindo contra o medo. 2 meses sem desistir. A maioria não aguenta 2 semanas. Por isso a maioria é pobre. Por isso a maioria é frustrada. Por isso a maioria assiste vídeos de transformação e não transforma nada. Não seja a maioria. E tem uma técnica que Hill usava pessoalmente para garantir que a autossugestão funcionasse. Mas isso só funciona se você fizer um pacto brutal consigo mesmo. Vou te contar daqui a pouco, mas antes preciso te mostrar o erro que destrói tudo. Aqui está a parte que ninguém fala. Transformação dói. Mudar de vida não é um processo mágico onde você acorda iluminado. É um processo brutal, onde você mata versões antigas de si mesmo. Você mata o preguiçoso. Você mata o covarde. Você mata o procrastinador. E isso dói porque essas versões te protegeram por anos. Mas proteção e crescimento não coexistem. Ou você cresce, ou você se protege. Escolhe um. Inscreva-se agora e ative o sininho. Compartilhe esse roteiro com alguém que está travado. Porque informação sem ação é só entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui para mudar. Tem uma história que Hill conta em Mais Esperto que o Diabo. Ele entrevista o próprio diabo metaforicamente e pergunta qual é o truque para manter as pessoas fracassadas. E o diabo responde: eu não preciso fazer nada. Eu só preciso fazê-las esperar. Esperar o momento certo. Esperar a motivação. Esperar os recursos. Esperar a aprovação. E enquanto esperam, elas envelhecem. Perdem oportunidades. Morrem cheias de e se e deveria ter. Não seja essa pessoa. Decide agora. Olha nos meus olhos. Não metaforicamente. Foca. Você está ouvindo esse roteiro porque algo dentro de você sabe que você é capaz de mais. Você sabe que a vida que você está vivendo não é a vida que você deveria viver. E você tem 2 opções. Você pode continuar adiando e culpar as circunstâncias, a economia, a família, o sistema. Ou você pode aceitar que você é o único responsável pela sua vida. E responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. Quando você aceita que você é o problema, você também aceita que você é a solução. E aí tudo muda. Napoleon Hill passou 20 anos pesquisando o sucesso. 20 anos. E a conclusão foi devastadoramente simples. Sucesso não é sorte. Sucesso não é talento.
Sucesso é decisão seguida de ação consistente. É isso. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica, tem trabalho. Tem disciplina, tem recusa de desistir. E a grande tragédia da humanidade é que 98% das pessoas sabem disso e ainda assim não fazem nada. Porque saber e fazer são universos diferentes. Saber é conforto. Fazer é risco. E a maioria prefere o conforto da mediocridade ao risco da grandeza. Mas tem um segredo que Hill guardou para o final do livro dele, e pouquíssimas pessoas chegaram lá para ler. É sobre persistência. Mas não é a persistência que você pensa. É algo muito mais sombrio e poderoso. Hill descobriu que os homens que venceram tinham uma característica assustadora. Eles eram obcecados, não motivados, obcecados. A diferença é que motivação depende de sentimento. Obsessão depende de identidade. Quando você é obcecado, você não precisa de motivação para agir. Você age porque não consegue não agir. É quem você é. Carnegie era obcecado por aço. Ford era obcecado por carros. Edison era obcecado por eletricidade. E essa obsessão os fez imunes à opinião pública, imunes ao cansaço, imunes ao fracasso temporário. Eles não desistiam porque desistir era impossível. Não havia outra opção. Então a pergunta que você precisa responder é: você quer sucesso ou você precisa de sucesso? Porque quem quer desiste. Quem precisa persiste. Aqui está a última provocação. Daqui a 1 ano, você vai estar exatamente onde está hoje ou vai estar irreconhecível. Não existe meio termo. Ou você cresce ou você apodrece. E a diferença entre crescer e apodrecer não é talento. Não é dinheiro. Não é conexão. É decisão. É você fechar esse vídeo e fazer uma coisa. Não precisa mudar o mundo hoje. Precisa dar um passo. Precisa mandar um e-mail. Precisa fazer uma ligação. Precisa escrever o primeiro parágrafo. Precisa levantar a barra pela primeira vez. Precisa começar. Porque começar é 50% do caminho. E você está parado na linha de largada há anos esperando o tiro. O tiro não vem. Você tem que dar o tiro em si mesmo. E olha que interessante. Em Quem Pensa Enriquece, Hill fala sobre a mente mestre. Ele diz que quando 2 ou mais mentes se unem com um propósito definido, elas criam uma terceira mente invisível, mais poderosa que a soma das duas. É o princípio da sinergia. Mas tem um detalhe. Isso só funciona se ambas as mentes estiverem comprometidas. Se uma está só de corpo presente, a sinergia não acontece. Então, quando você compartilha esse vídeo, quando você se inscreve, quando você comenta, você não está só consumindo conteúdo. Você está entrando numa mente mestre coletiva, de pessoas que decidiram parar de esperar e começar a construir. E essa energia coletiva vai te puxar para cima nos dias que você quiser desistir. Mas se você assiste, concorda com tudo e não faz nada, você está desperdiçando não só o seu tempo, mas a oportunidade de se conectar com essa força maior. Você está escolhendo ficar sozinho na sua mediocridade. Vou te contar uma verdade que vai te incomodar. Você já perdeu tempo demais. Cada dia que você esperou foi um dia que alguém mais jovem, menos qualificado, mas mais corajoso, usou para construir o império que você sonha. E enquanto você esperava estar pronto, essa pessoa errou, corrigiu, errou de novo e agora está 3 anos à frente. E daqui a 5 anos ela vai estar 10 anos à frente. A distância aumenta. A diferença não é a idade, é velocidade de execução, é frequência de tentativa, é recusa de desistir. Hill conta a história de um minerador que desistiu a 3 pés do ouro. 3 pés. Ele cavou e desistiu porque achou que não havia ouro. Vendeu o equipamento para outro cara. Esse outro cara contratou um engenheiro para fazer a medição e descobriu que o ouro estava a menos de 1 metro de onde o primeiro cara parou. 1 metro. O primeiro cara passou o resto da vida amargo, pobre e arrependido. O segundo cara ficou milionário. Qual a diferença entre eles? Um desistiu, o outro não. E você? Quantas vezes já desistiu a 3 pés do ouro? Quantas vezes você parou no 9º round quando o nocaute viria no 10º? A última regra é simples. Mate a necessidade de aprovação. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você não precisa que sua família entenda. Você não precisa que seus amigos apoiem. Na verdade, quanto mais revolucionária for sua meta, menos pessoas vão entender, porque a maioria vive dentro de uma caixa. E quando você tenta sair da caixa, a maioria vai tentar te puxar de volta. Não por maldade, por medo. Porque se você conseguir, você vai provar que eles também poderiam ter conseguido. E isso é desconfortável. Então,
Eles vão te dizer que é arriscado, que não é hora certa, que você deveria esperar. E se você ouvir, você vai morrer com eles. Hill chamava isso de influência negativa. E ele dizia: corte influências negativas da sua vida como você corta um tumor. Sem dó, sem remorso. Porque sua vida depende disso. Inscreva-se, compartilhe, comente. Esse é o último comando. Não é um pedido. É uma ordem para quem quer sair da ilusão e entrar na realidade do poder. Quem não faz isso está apenas aplaudindo o próprio fracasso. Então aqui está o resumo das 5 leis. Lei 1. Mate o amanhã. Haja hoje, nos próximos 60 minutos. Lei 2. Queime a ponte. Torne sua meta pública e elimine o plano B. Lei 3. Construa o hábito da decisão rápida. 5 segundos para decidir. Lei 4. Destrua a ilusão da preparação. Você nunca vai estar pronto. Comece agora. Lei 5. Assuma o comando da sua mente. Reprograme com autossugestão diária e disciplina férrea. Essas não são sugestões, são comandos. E a diferença entre você daqui a 6 meses ser um vencedor ou continuar sendo um espectador depende do que você faz nos próximos 60 minutos. Não amanhã, não segunda-feira. Agora. Porque o amanhã é a ilusão que mata mais sonhos que qualquer fracasso real. O fracasso pelo menos te ensina. A ilusão do amanhã só te envelhece. E se você chegou até aqui, você já é diferente de 90% que desistiram no meio. Mas chegar até aqui não basta. Você precisa fechar esse vídeo e fazer uma ação concreta. Agora. Escreve nos comentários qual vai ser essa ação. Não para mim, para você. Para criar o compromisso público. Para queimar a ponte. E então vai e executa. Sem pensar. Sem planejar mais. Sem esperar motivação. Apenas faz. Porque a verdade final é essa. Ninguém vai salvar você. Nenhum vídeo. Nenhum curso. Nenhum mentor. Nenhuma oportunidade mágica. Você é o herói ou o vilão da sua própria história. E se você não agir, você vai ser o espectador. E espectadores não ganham. Espectadores só assistem outros vencerem e morrem se perguntando e se. Não seja o e se, seja o eu fiz.